Olá pessoal, aqui é o Ivan e vocês me desculpem a maneira estranha de estar fazendo o vídeo aqui no carro e tal, parecendo um bolsonarista, né, que gosta de fazer vídeo dirigindo. Primeiro eu vou esclarecer que eu botei o meu celular num suporte direitinho, tô olhando pra frente, tô conversando com vocês como se eu estivesse, né, conversando com alguém que tá comigo no carro. Então, tá garantida aqui a segurança e a integridade, né, minha e dos outros seres viventes no trânsito belo-horizontino. Mas eu acho que eu sou o único preocupado com esse negócio de integridade e tal, porque, tipo, como é que eu posso dizer isso? O Galo ganhou e todo mundo ficou louco, então realmente não tem mais respeito por nada, né? Não tem mais decência e sensatez em hipótese alguma no trânsito. É louco buzinando, é gente andando em cima do teto do carro, tá bonito Belo Horizonte. Mas a questão é o seguinte, eu queria falar sobre a participação do Lula, do Molúsculo, do rato cachaceiro, né, o bandido cachaceiro, no Podpah. Naquele podcast que tem dois moleques simplórios conversando de maneira rasa com todo mundo. E aí fizeram isso com o Lula. Só que o Lula, ele é um mestre da retórica, né? Ele é espertinho. Enquanto o Mítico e o Igão, né, são dois sujeitos simples, dois sujeitos que não têm muito conhecimento político, que os problemas que, por exemplo, eu abordo aqui no canal, eles não fazem parte do cotidiano de reflexão dos caras. Tipo, aqui no canal eu gosto de falar sobre a ascensão do Império Chinês, eu gosto de falar sobre os problemas de produtividade que existem no Brasil e sobre como que o nosso país está se encaminhando para ficar eternamente na posição de país agroexportador de terceiro mundo. Isso aí são questões que eu gosto de falar, que eu acho que são relevantes, mas para eles não é isso que interessa. Eles são os caras que, por exemplo, levam lá todo tipo de picareta, levam lá o da Cunha, levam essa turma e engolem qualquer discurso. Eu tenho certeza, um sujeito que não tem traquejo político, não tem entendimento de dinâmica de poder, de história, que nem aquele Mítico, por exemplo, ele vai ser enrolado pelo discurso do Lula da mesma forma que ele seria enrolado pelo discurso do João Dória, seria enrolado pelo discurso do Ciro Gomes. E essa reflexão que eu queria trazer. Esse jovem que está agora começando a se interessar por política, que não viveu uma história de enfrentamento ao PT, sabe? Eu vejo isso principalmente no pessoal jovem que tem seus 16, 14 anos, esse pessoal bem novo, que não estava presente no impeachment da Dilma, que não participou da militância pelas reformas no governo Temer e etc. Esse pessoal não tem conhecimento nenhum para atuar na política, e aí eles se tornam presas muito fáceis para qualquer picareta. Eu falo para você, qualquer político um pouquinho mais midiático, um pouquinho mais, né, com um pouco mais de traquejo retórico, que sentar na cadeira lá do Podpah, até do Flow, enrola os caras. Enrola tranquilo. Se botar o Alexandre Calil, enrola. Botar o Eduardo Leite, se eu colocar cara, qualquer um que tem um pouco mais de traquejo midiático, enrola os caras, pra direita ou pra esquerda, bota o Freixo, vai enrolar os moleques, simplesmente porque eles não têm entendimento da dinâmica política brasileira, eles não entendem o que são os partidos de esquerda, qual foi o legado do PT, como que o PT se construiu como partido, por que o PT é uma ameaça para o Brasil em termos ideológicos, né? Ao contrário, por exemplo, dos vagabundos do Centrão, que são uma ameaça para o Brasil em termo, como a gente pode falar isso, né? Em termo financeiro, bandidos, o PT é uma ameaça para o Brasil em termos ideológicos. É diferente. Rouba também? Rouba. Mete a mão no cofre? Mete a mão no cofre. Mas o PT é uma ameaça em termos ideológicos. O PT quer implantar um projeto de poder para colocar em prática as ideias socialistas que eles têm. Eles são comunistas. E um cara tipo o Igão lá, o sujeito daquele não entende qual que é o problema de você ter um partido comunista, o problema de você ter aliança com Cuba, com a Nicarágua. É fácil você, né, na posição do Lula, enganar os caras falando, eu fui tirado da eleição por motivos políticos e todo mundo achou bom.
Aí o Ortega lá na Nicarágua, ele tirou o opositor e tá todo mundo achando ruim. O Lula, ele cria essa contradição fictícia, né? Ele tenta opor uma ideia à outra como se fosse possível você realmente comparar a prisão do Lula por corrupção passiva, ocultação de patrimônio, né? A prisão do Lula com as prisões políticas do Ortega. O Lula, o próprio Lula, ele tenta fazer essa comparação e ele consegue. Porque os moleques lá do Podpah são dois besta. Eles entendem lá das coisas deles, sei lá, eu acho que o Mítico é do hip hop, não sei, eu não sei mesmo, posso estar falando bosta aqui. Mas eles não entendem de política, aí o Lula faz a festa que ele quiser com eles. Mas a maior reflexão que eu queria trazer sobre esse podcast é a seguinte. Quando teve o congresso do MBL, um camarada meu me mandou mensagem comentando que viu o congresso como um evento com discurso elitista, porque, né, falaram de economia, falaram de várias coisas, mas ninguém falou dos problemas reais do povo brasileiro. Tipo, não falaram que o povo passa fome, não falaram da miséria, do desemprego. E aí eu falei pra ele, não, falamos, a gente tratou de produtividade, de inflação, de poder de compra no evento inteiro, o painel econômico sobre isso, o painel lá sobre o que fazer em 2022, eu acho que foi o painel mais interessante, mais importante daquele congresso do MBL, era falando sobre isso, sobre quais são os desafios, o que tem que ser feito, o que tem que ser resolvido. Mas meu amigo que fez essa crítica, ele tá certo em um ponto. Gente, tem um pug aqui do meu lado. Mano, o pug tá sentado no banco do carona igual uma pessoa, velho. Não, isso aqui é absurdo. Eu vou ter que mostrar. Gente, cadê o pug? O pug tá sentado no banco do carona igual uma pessoa, gente. É um negócio... pra vocês verem, o trânsito, eu falei no início, tá diferente, tá cremoso o negócio aqui. Mas, pra eu não devagar, o negócio é o seguinte, meus amigos. Meu amigo que comentou sobre a nossa falta de sensibilidade com os pobres, ele tá certo. Porque no momento em que você fala da inflação, dos juros, do poder de compra e etc., você não tá falando do cidadão que passa fome, né? Você não tá falando lá da história do Lula, que só comeu pão quando tinha 7 anos de idade, que antes ele tinha que comer farinha com água, porque não tinha pão. E aí ele tinha que caçar calango, comer calango com farofa. E aí não tinha pão, né? Esse discursinho do Lula, ele toca muito mais no coração do povo brasileiro, do povo que vive essas dificuldades, do que o meu discurso falando que o poder de compra do brasileiro, ele está em níveis quase inferiores à época anterior ao Plano Real, por causa da má gestão econômica, por causa da gestão macroeconômica infeliz que serviu só para desvalorizar o real e assim aumentar o lucro do agronegócio, aumentar o lucro da oligarquia exportadora brasileira, com o objetivo de manter o PIB num patamar aceitável e assim enganar os apoiadores do governo, enganar os traders e etc. Tá vendo? O discurso do Lula que comia calango e só foi comer pão quando tinha 7 anos de idade é melhor que o meu discurso chato e tecnicista sobre indicativos e dados macroeconômicos. Porra, muito simples isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser demagogo igual o Lula? Não, de jeito nenhum. Eu não vou ser demagogo igual o Lula. Se for pra ser um demagogo, eu prefiro fazer outra coisa. Sei lá, é pra enganar os outros com demagogia, pra ter lucro pessoal, eu abro uma igreja neopentecostal numa garagem, falo pro pessoal ficar rodando com aqueles terno vagabundo e falando em língua, falando assim, xalabaralabarala, e gritando igual um bando de louco e falando que Jesus vai dar dinheiro pro povo. Não, eu posso ser um picareta assim. Não quero, não é meu... não é a minha vocação, não é o que me atrai. Então, cara, o que eu posso fazer sobre isso? A gente tem que simplesmente descobrir uma maneira eficaz, uma maneira coerente de trazer esse discurso para as camadas populares. É falar para a pessoa, você não come porque o governo está desvalorizando o seu dinheiro, o governo está destruindo o real e aí você não come. Eu não sei como fazer esse discurso exatamente, eu não sei a estratégia,
Mas pra mim esse é o caminho, entende? Não é outra coisa. Bom, pessoal, um abraço pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa esse formato esquisito, deve ter ficado barulho de motor, um monte de merda. Bom, espero que vocês tenham gostado, tenha sido de alguma forma, né, esclarecedor pra vocês, tá? Um abraço pra todo mundo e até a próxima. É bom que eu parei no sinal, até vou poder olhar nos olhos de vocês e falar: se inscrevam no canal, cliquem no sininho, no joinha e mandem esse vídeo pros seus amigos, beleza? Um abraço e até!